Salmo de número 46. Enquanto o mundo busca aí satisfazer a carne, nós devemos estar nos refugiando no Senhor e nos fortalecendo cada vez mais na força do seu poder, que é a sua santa e bendita palavra. Vamos todos ler este salmo, todos a uma só voz. Esperar que todos abram aí no Salmo 46, são apenas 11 versículos, dá para nós lermos todos a uma só voz. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, nesta noite, neste salmo eu quero meditar, como bem o salmo aí, em quase todas as Bíblias tem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amados irmãos, o Deus que nós adoramos, nós cristãos adoramos, o Deus que estamos aqui nesta noite reverentemente ante a sua presença. A Bíblia nos diz que assim como Ele nos perdoa, assim como Ele nos concede vida eterna, pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, Ele é também a força do seu povo, o refúgio para também com o seu povo. O Salmo 28, versículo 8, nos diz o seguinte: Aleluia! Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Enquanto, amados, muitos buscam nos nossos dias refúgio em coisas vãs, por exemplo, nos vícios, nas bebidas, nas drogas, na promiscuidade, nos ídolos, nos deuses falsos, que jamais podem socorrer e prover auxílio para ninguém. Nós cristãos podemos olhar para o alto e exclamar, como também o salmista no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.
Amados, a nossa confiança em Deus, como refúgio do seu povo, se fundamenta nos belos e imutáveis atributos do nosso Criador. E é isto que esse Salmo 46 aqui nos mostra. O salmista aqui inspirado, ele no versículo 1 ao versículo 3, ele vai nos mostrar aqui quem Deus é. Nos versículos 4 ao versículo 7, ele vai mostrar onde Deus está. Nos versículos 8 ao versículo 11, o salmista também vai nos mostrar o que esse Deus faz. Como nós acabamos de ler, no versículo 1 ao versículo 3, nós vemos Deus sendo refúgio do seu povo, quando a natureza está em fúria. Nos versículos 4 ao versículo 7, nós podemos ver Deus no meio do seu povo, quando o povo é sitiado pelos inimigos. No versículo 8 ao versículo 11, nós vemos Deus desbaratando os inimigos, impondo a eles a completa derrota e vergonha. Por isso, que quando nós lemos aí o versículo 2, diante da convulsão da natureza, das catástrofes que nos afligem, que estamos podendo ver cada dia com os nossos próprios olhos, nós somos desafiados a não temer a nada. O versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Nós, amados cristãos, nós temos um Deus que está governando tudo, e cabe a nós estarmos nos aquietando aos seus pés, refugiando-se nele, ainda que os inimigos venham nos cercar, as adversidades venham sobre nós. Somos conclamados nesse salmo, aqui no versículo 5, a não ficarmos de forma alguma abalados, que diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus a ajudará o seu povo todos os dias, todas as horas. E diante dos feitos de Deus, Ele colocando termo à guerra, neutralizando os instrumentos de destruição, nós somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Eu serei sempre exaltado em toda a terra. Esse sim, amados, esse é o Deus único e verdadeiro, que devemos, aqui nesta noite, prestarmos um culto a Ele, em espírito e em verdade. E neste salmo, nesta noite, amados, eu quero destacar 3 aspectos preciosos como a palavra de Deus e aplicarmos em nossas vidas nesta noite. 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero destacar é a proteção de Deus. O segundo aspecto, a presença de Deus no meio do seu povo. E o terceiro e último aspecto, o poder de Deus no meio do seu povo. Então, em primeiro lugar, versículo 1 e o versículo 3. Veja o que é que diz aí. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem
nos seus dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus amados irmãos, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você enfrenta tribulação, amados? Meus amados, ou está enfrentando? É claro que todos nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou ainda iremos enfrentar. Mas a palavra de Deus, neste salmo aqui, versículo 1, ao versículo 3, diz que Deus está protegendo o seu povo. Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. E o salmista no versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Tu és o nosso refúgio, em quem podemos nos abrigar. Meus amados irmãos, podemos ver nos nossos dias tantas pessoas que estão sendo dominadas pelo medo. Mas nós, cristãos, não precisamos viver dominados pelo medo, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Mesmo quando somos acuados pelas circunstâncias, não precisamos ficar temorosos. Ele é a nossa fortaleza. Quando o maligno tentar nos assaltar, não precisamos ficar intimidados com as tribulações que possam surgir em nossas vidas. Deus é o nosso socorro bem presente. Não precisamos viver prisioneiros do medo. Mesmo que haja catástrofes na natureza, terra transtornada, montes se abalando nos seus dos mares, águas revoltas a ponto de abalar e estremecer os montes, é uma descrição aqui de terror, que coloca pânico até mesmo nos poderosos deste mundo. Mas nós cristãos podemos ter essa certeza: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Os poderosos do mundo, as catástrofes naturais estão acontecendo, os montes estão se abalando, os mares aí estão revoltos. Mas mesmo nessas circunstâncias, amados, não precisamos temer a nada, porque é nesses momentos que nós olhamos para os céus e sabemos quem é o nosso Deus. Tu governas, Senhor, todas as coisas. Nada pode acontecer sem a tua permissão. Tudo. Meus amados irmãos, o povo de Deus nos nossos dias deve conhecer cada vez mais quem é esse Deus. Belas palestras aí estão sendo pregadas na consciência cristã. E pegando aqui umas palavras das mensagens que eu ouvi. Mas essas mensagens que nós estamos ouvindo, amados, não é para nós apenas ouvirmos. É para nós crermos também e exercitarmos a nossa fé.
Temos um Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas. As coisas estão ruins, Deus está vendo. Estamos enfrentando dificuldades, Deus está vendo. Eu sei que é difícil, amados. Às vezes situações adversas que nos são pegas de surpresa. Mas é nesses momentos, amados irmãos, que nós, como salmista no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O socorro do cristão, amados, vem dos céus. Deus não desampara nunca os seus. Mesmo que aos nossos olhos Deus pareça estar esquecido de nós, ou das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas esse Deus nunca esquece do seu povo. Veja o que é que diz, amados. Aí o Salmo 91. Abram mais adiante aí comigo. Salmo 91. Eu vou ler apenas os dois, versículo 14 e o versículo 15. Essa é uma promessa para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor, que já conhecem esse Deus e que vivem intimamente com Deus. Veja a promessa que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o quê? O meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. É esta promessa, amados, que Deus tem para o seu povo nesta noite. Nós como povo do Senhor. Eu pergunto a você, aqui como no Salmo 91, o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio. Deus é o seu Senhor. Você, a sua vida está no esconderijo do Altíssimo. Você descansa à sombra do Onipotente. Se você descansa, meu irmão, minha irmã, isso aqui é para você. E se você ainda não descansa, é tempo de você se refugiar na sombra do Altíssimo. Porque a mim se apegou, Deus diz, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque esse conhece o meu nome. Ele me conhece, eu sei quem você é. Ele vai me invocar, eu vou lhe responder. Na sua angústia, olha, eu estarei com quem? Com ele. Vou livrá-lo e ainda o glorificarei. Meus amados irmãos, nós podemos ver aqui Deus sendo refúgio para o seu povo, mesmo que todas as coisas venham ficar transtornadas, mas Ele continua com o seu povo, nos momentos de tribulações. Certamente, aqui, os filhos de Corá eram homens que conheciam verdadeiramente a Deus. E eles falam aqui das catástrofes naturais. Mesmo que isso venha a acontecer, nós continuaremos refugiando-se no Senhor. Por que eles tinham essa certeza e esta convicção?
porque eles sabiam que o Deus que ele adorava, ele foi quem criou todas as coisas. Foi ele que fez tudo para a sua glória. E é lícito ele fazer tudo o que ele bem quer com o que ele criou. E nós apenas devemos estar adorando o nosso Senhor, que nos criou para a sua glória. Irmãos, Deus sempre protegerá o seu povo. O povo de Deus tem a sua proteção. Nós não estamos desamparados. Os olhos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Nos dias atuais, nós podemos ver tantas pessoas desesperadas. Mas em breve, Jesus vai voltar. E naquele dia que ele voltar, nós vamos saber a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nós somos chamados por Deus. Nós, os cristãos, que temos essa certeza que Ele continua protegendo o seu povo, nós somos chamados de particular tesouro de Deus. Abram comigo aí, Malaquias. Malaquias, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados irmãos, que grande privilégio. Enquanto o mundo aí está aí, vivendo as orgias, buscando a satisfação na carne, nós cristãos amados, estamos aqui no dia do Senhor, reunidos, adorando esse Deus maravilhoso. Quantos não estão aqui hoje, foram resgatados pelo Senhor? Se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, estariam aí neste mundão. Só resta nos dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso, nós louvamos esse Deus. Por isso que esse Deus, Ele continuará sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza para todo sempre. Mas também o segundo aspecto que o salmista aqui nos mostra, fala da presença de Deus no meio do seu povo. Versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Amados irmãos, podemos ver aqui o segundo aspecto, a presença de Deus no meio do seu povo. O povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, tem sua alegria renovada pela presença do rio da graça de Deus que flui do trono de Deus. A cidade de Deus aqui neste salmo, simbolizada por Jerusalém, é uma descrição do seu próprio povo, o povo de Deus. Nesta cidade está a morada do Deus Altíssimo. Hoje nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, nós somos templo, morada do Altíssimo em nossas vidas. Deus está no meio da sua igreja. Por isso, a igreja jamais será abalada. Inimigos podem se levantar, mas o Senhor continua no meio do seu povo, guiando, a protegendo para a glória dele e para nós, como povo de Deus, remidos do Senhor, contemplarmos a grandeza de Deus e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, por isso nós estamos alegres. Irmãos, Deus é o ajudador do seu povo. Por isso, os inimigos não podem prevalecer contra a igreja. Mesmo que os inimigos sejam muitos, mesmo que os inimigos sejam os poderosos, mesmo que as nações se enfureçam, os reinos deste mundo se levantem contra Cristo e sua igreja, a cidade de Deus jamais ficará abalada, porque o Senhor dos exércitos está no meio dela. O Deus de Jacó é o Deus da aliança, em que o povo dele está refugiado. Meu irmão, minha irmã, você consegue enxergar com os olhos espirituais a força do poder de Deus no meio da sua igreja? Milhares e milhares de anos tentaram acabar a igreja e ainda vão tentar continuando acabar com a igreja, mas louco é aquele que mexe na noiva do Senhor. Louco é aquele que tenta destruir a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, que é a sua igreja. Irmãos, nós devemos enxergar com os olhos espirituais, amados, que Deus está conosco lado a lado, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Enquanto Jesus não voltar, Ele vai estar com o seu povo caminhando. Dentro de cada um de nós, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso que Ele diz: socorro bem presente nas tribulações. Você está atribulado, irmãos? Deus está presente dentro de você. Clame a Ele. Jesus é o nosso mediador, como nós vimos hoje pela manhã. Nós não precisamos de mediadores humanos. Jesus é o intercessor nosso diante de Deus. Ele continua intercedendo por nós aos céus, nos céus, ao nosso Pai. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo pega e leva as nossas orações para a glória de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Porque nós não sabemos orar como convém. E nós devemos estar clamando como os apóstolos: Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a pedir aquilo que te agrada, aquilo que é da tua vontade para as nossas vidas. Desvenda os nossos olhos, nos dá cada vez mais entendimento de quem tu és, Senhor.
Salmo 34, amados irmãos, veja o que é que diz. Voltem um pouco aí. Salmo 34. Versículo 15. Este salmo aqui é profundo. Do 15 ao 22. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao quê? Ao seu clamor. Mas o Senhor, o rosto do Senhor está contra quem? Os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Olha aí, irmãos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe os ossos todos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Você quer um Deus melhor do que este? Socorro bem presente nas tribulações. E ainda o autor aos Hebreus, capítulo 13, abram comigo também, que é uma palavra que nós devemos estar guardando em nossos corações também. Para nós estarmos nos contentando, amados, com aquilo que Deus tem nos concedido. Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, veja só, irmãos, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Nada. Então, amados, Deus, Ele está presente no meio do seu povo. Deus está protegendo o seu povo. Mas também em terceiro e último lugar, Deus está agindo com poder no meio do seu povo. Lá no Salmo, versículo 8 ao versículo 11. Salmo 46, versículo 8 ao versículo 11. Que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o que é isso, amados? Deus está protegendo o seu povo, Deus está presente no meio do seu povo, mas Deus está agindo com poder no meio do seu povo. Aqui no versículo 8, amados irmãos, o salmista nos convida a contemplar as obras do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele fez na terra. E conforme aqui o salmista, amados irmãos, ele fez no passado, está fazendo no presente e continuará fazendo no futuro, que aos nossos olhos ainda está obscuro. Ele é quem abate os poderosos, Ele é quem despenca os arrogantes, Ele despede vazios os ricos,
É Ele quem coloca um ponto final na guerra. É Ele que impõe uma vergonha para com os seus inimigos. É Deus que faz tudo isso. É Deus quem desbarata o exército dos inimigos. É Ele quem torna em sucata os instrumentos de guerra desse povo aí que está guerreando. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os seus carros no fogo. É Deus agindo com o seu poder. As pessoas ficam aí, temerosas de uma terceira guerra do mundo. E se tiver, é Deus que está permitindo. Vai acontecer. Porque Ele é o Deus da história, Ele é o Deus criador, é o Deus que governa e faz tudo para a sua glória. E nós não devemos temer a nada, porque o Deus de Jacó está com o seu povo. Os reinos deste mundo, Deus abate. Deus destrona os reis. Ele coloca e Ele tira. Os reinos deste mundo passam, mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Os poderosos desse século são dissipados com o sopro de Deus. O Senhor, Ele aqui nesse salmo, vindica a sua própria glória, pois Ele é exaltado em toda a terra e continuará sendo exaltado por todos os tempos. É isso que ele diz aqui no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ninguém pode impedir esta verdade, porque eu vou continuar reinando para todo sempre. Irmãos, o salmista aqui, ele conclui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se aquele que tem as hostes celestiais sob o seu comando está conosco, nós vamos temer a quem? Se o Deus de Jacó é o Deus de toda graça, é o nosso refúgio, para que ficarmos abalados? Foi nesse salmo aqui que Martinho Lutero escreveu o tão conhecido hino Castelo Forte. Milênios passam, séculos ficam para trás, anos voam, mas Deus continua sendo o refúgio e a fortaleza de geração em geração para o seu povo. Ninguém pode mudar. E eu quero fazer algumas aplicações aqui finais. Irmãos, dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza significa afirmarmos que nele nós encontramos toda força, todo cuidado, toda proteção que necessitamos, independente das circunstâncias que possam nos afligir. O Deus da aliança é o Deus de promessa, é o Deus que não pode mentir. É o que a palavra de Deus nos afirma. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus.
Aí você pode estar perguntando: sim, pastor, o senhor só falou em Deus. Quem é esse Deus? Abram comigo aí, para a gente finalizar. 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. O testemunho que João dá acerca de Jesus Cristo. Para nós, amados, isso aqui é alegria. Nós devemos estar esperando Jesus Cristo ansiosamente, ansiarmos por este momento. Mas para aqueles ainda que não têm Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, é hora de você se voltar e entregar sua vida a Jesus. Os últimos versículos aí da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, e nos diz o seguinte: olha o que é que João vai dizer. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você já tem Jesus, continue, amados, se alegrando sempre. E fique cada vez mais desejando ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo. O Filho do Senhor Jesus Cristo, disse João, Ele está vindo. Você deseja se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Eu creio que esse é um anseio de todo cristão. Porque o próprio João aqui, lá no capítulo 2, na sua carta, ele diz: naquele dia, quando ele voltar, nós o veremos verdadeiramente como ele o é. Se pelos olhos da fé nós já contemplamos a sua grandeza, a sua força e o seu poder, imagine naquele dia, onde face a face nós estaremos para sempre com ele. Que grande glória, que grande alegria, que grande gozo para o seu povo escolhido, lavado e salvo pelo sangue do Cordeiro. Portanto, amados, alegremos dia após dia e fortifiquemos na graça. Cresçamos em unidade. Cresçamos cada vez mais no serviço no Senhor. Vamos viver, amados, como se o último dia fosse hoje. Que Jesus Cristo está prestes a voltar. Em breve, nós estaremos para sempre com Ele. E não devemos temer a nada. Ele é o refúgio do seu povo, Ele está presente no meio do seu povo, e Ele está agindo com a força do seu poder no meio do seu povo. Não devemos temer a nada. Então, amados, esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.